Olá pessoal, eu sou o Marcos e hoje eu vou fazer a crítica do filme Abigail de 2024. Então desde já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Depois de um grupo de aspirantes a criminosos raptar a filha bailarina de 12 anos de uma poderosa figura do submundo, tudo o que tem de fazer para receber um resgate de 50 milhões de dólares é vigiar a garota durante a noite numa mansão isolada. Os captores começam a diminuir um a um e descobrem, para seu horror crescente, que estão trancados lá dentro com uma menina nada normal. Abigail foi uma grata surpresa, um filme de terror divertido e que em certos momentos ele consegue causar tensão. Aquele filme que vai criando mistérios e que fica jogando um personagem contra o outro e você fica pensando qual deles é o assassino. Até porque não tivemos tantos filmes bons de terror que realmente valessem a pena. Na minha opinião, o único bom até então havia sido no ano passado, o Evil Dead Rises. Esse filme ele tem uma estética muito boa, ele tem vários personagens. Você consegue identificar a personalidade de cada um deles, mas que eles conseguem dar aquela boa balanceada e faz um pouco de sentido quanto eles vão lhe apresentando. Não é aquela coisa só jogada e deixa lá, sem nenhum motivo. Ele vai causando a curiosidade e tem aquela questão do mistério. Um personagem aparece morto, depois um outro, e vem uma lenda sobre um suposto criminoso. Aquilo dali vai atiçando a nossa curiosidade cada vez mais ao longo da trama, sem entregar explicitamente do que se trata. E nisso tem aquele joguinho em que vai jogando a culpa em um, enquanto um outro está falando, a câmera foca nas feições de outro, em que você... será que vai ter relevância? Esse cara é mais suspeito. Aí fica jogando para um, jogando para outro, mas de uma forma bem trabalhada e bem competente. Temos aqui a protagonista, a Melissa Barrera, que protagonizou o filme do Pânico, né? Esses dois últimos filmes, que a personagem dela tem certos traumas e tem uma certa culpa no cartório quanto a isso. E eles sabem desenvolver bem a função de cada um dos personagens. E isso para mim é um ponto positivo. O filme ele tem uma boa maquiagem, tem aquela tensão. Eles estão enclausurados dentro de uma casa após um sequestro. O filme ele não perde muito tempo em prolongar esse mistério tanto tempo. Ele vai criando uma relação entre a criança que foi sequestrada e a personagem da Melissa Barrera, pois ela tem um filho e ela cometeu um erro e ela está longe do filho. Quanto a isso, ela não é uma mãe presente e nisso ela começa a ter aquele leve vínculo. Ela meio que quer proteger, quer só fazer o trabalho dela e após o serviço pegar o dinheiro e se mandar. Só que aí ela descobre que se meteu num rabo de foguete grande, pois a garota que eles sequestraram é a filha do maior bandido da cidade. É um cara bem casca grossa e que praticamente 90% deles querem desistir, mas não tem mais como. Eles tentam fugir da casa, está tudo trancado. E esta criança não é tão inocente assim. Não há como falar mais coisas desse filme sem entrar na zona do spoiler. Então, se você ainda não assistiu esse filme, eu aconselho a você a avançar até essa minutagem aqui, onde dou as minhas conclusões. Agora vou continuar com spoilers. Abigail não é essa criança tão certinha assim como é nos apresentado no início do filme, pois nada mais é que uma vampira, aquela querida criancinha
tão graciosa, ingênua, é um tremendo de um vampiro. Ela tira a algema e começa a tocar o terror. E nisso eles desesperadamente tentam sair da casa e descobrem que estão trancadas. Ela menciona que o cara que contratou elas para poder fazer o sequestro trabalha para a menina e ela sempre faz isso para poder se alimentar. E ao longo do filme nós descobrimos que aqueles personagens eles não estão ali por acaso. Tem uma relação quanto ela ter escolhido cada um. A menina hacker, ela roubou o dinheiro de um dos investimentos do pai. O carinha lá, o fortão, burro, andou fazendo besteira e roubou uma grana de pessoas e faziam parte da rede de corrupção do pai. A Melissa Barreira também andou fazendo merda. É estabelecido que ela era enfermeira e acabou extraiu uma bala do corpo de um funcionário importante do pai dela, acabou acertando uma artéria e causou a morte do cara. O outro lá, que era o personagem do Ace Ventura no filme do Godzilla, ele era um policial que queria entrar naquela área ali, um suposto policial corrupto. Então tem uma ligação entre eles lá e que a Abigail ela quer nada mais, nada menos que matar as pessoas que atrapalharam os negócios do seu pai para chamar a atenção dele e ter o amor de volta, pois é estabelecido que ela é uma menina solitária, que não tem amigos e que não tem um pai presente. Então ela tenta ter aquela suposta relação com a Melissa Barreira. E nisso começa uma das cenas mais hilárias que tem, que é a Abigail atacando as pessoas com passes de balé. É um negócio bem forçado e ao mesmo tempo grotesco, mas também divertido, e é algo diferente daqueles filmes já habituais, esse gênero de vampiro. Ele é uma mistura de terror com suspense e humor, mas só que feito de uma forma bem competente, com as dosagens certas de humor, sem ser aquela coisa pastelona demais. Cenas violentas, tem um gore relativamente elevado. Não é como um certo filme em que um vampiro vai para a luz do sol e diz que é o predador mais perigoso da Terra e que fica brilhando. Bela, eu sou perigoso. O vampirinho lantejoula. É divertido as cenas de ataque. Tem umas ideias meio estúpidas. Personalidade de cada um diz com o personagem. Tipo, o cara grande burro não é um cara que utiliza o cérebro e sim os músculos. A loira, que é hacker, confunde uma coisa com outra que você começa a rir. Mas também tem coisas que vêm incomodar, quanto à questão de transformação. Tem filmes que estabelecem que se você é mordido por um vampiro, você se transforma. Já outros, você precisa beber o sangue dele. Eu até meio que entendi o que eles quiseram fazer, pois a personagem da Catherine Newton, ela é mordida. A princípio ela fica desesperada, achando que vai se transformar num vampiro. E nisso ela vira meio que um fantoche da Abigail, com uma certa cena. E mais pro final do filme tem o personagem que fez o Ace Ventura, né, que eu chamo de Ace Ventura lá do filme do Kong Novo Império, que ele também é transformado, só que de uma forma diferente, em que ele precisou beber o sangue do vampiro para poder se transformar. Então é um negócio assim que incomoda um pouco, mas se você parar para analisar, prestar bem atenção, faz um pouco de sentido quanto um aspectozinho ou outro. Um virou fantoche, já o outro deles, podemos dizer assim. E nisso tem aquelas coisas convenientes de filmes desse gênero, que personagens são burros, tem cenas engraçadas que às vezes passam do ponto. Tem cenas bem grotescas, como a Catherine Newton caindo numa piscina cheia de corpos. Tem umas cenas de luta ok. É bem bizarra a hora em que a Abigail tenta atacar. Aquelas suas dancinhas aqui e outra ali.
A Melissa Barreira ajuda a Abigail em troca de ela deixar ela escapar. E assim conseguem derrotar o vilão, esse Ventura, da Shopee. E nisso o pai dela aparece, querendo se alimentar, e nisso ela tem aquela DRzinha de pai e filha, dizendo que ele não era presente, quando ela precisou ele não estava lá, e que deixasse ela sair. Que a gente sabe que ela vai ser a sobrevivente, aquela questão da redenção, que ela tem um filho, e que ela cometeu um erro, que isso custou a vida de uma pessoa. Estabelecem alguns filmes que quando um personagem que se transformou em um vampiro tem contato com o sol, começam a pegar fogo, outros começam a derreter. Esse ele explode e joga sangue para todo lado, fica aquela coisa toda. Então, eu achei bem divertido essa parte, mas é melhor que seja dessa forma, ou pegando fogo, ou derretendo, ou explodindo, do que o cara tendo contato à luz do sol e falar, eu sou perigoso, o vampiro purpurina, como aquele filme lá do Crepúsculo. É um filme no geral divertido, tem atuações competentes, nenhuma que se destaque tanto assim, até porque não é um filme que se leva a sério, mas é bem divertido. Ele não tem cenas apelativas demais, como esses filmes de terror, que precisam chamar a atenção quanto a prender o espectador quanto a nudez explícita. Eu só achei que ele deveria ter pelo menos de 15 a 20 minutos a menos, porque tem aquela leve barriguinha no roteiro, coisinha assim de uns minutinhos a mais. Se você tivesse retirado, não teria feito diferença alguma quanto na avaliação final do filme. Então a minha nota para Abigail é 6. Então, desde já, dá aquela forcinha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vocês podem estar compartilhando para seus amigos também, nos grupos de WhatsApp, nos grupos que vocês fazem parte. Podem estar também deixando sugestões de filmes para que eu possa fazer a crítica aqui no canal. Então, desde já, um abraço e valeu!